Depois a gente vai passar pelo texto. Jonas está no Antigo Testamento, está antes do livro de Miqueias. Miqueias é um livro maior aí que você pode pegar como referência para achar Jonas, que é um livro bem pequeno, 4 capítulos só. E antes de Jonas tem um livro ainda menor, que é Obadias, só tem alguns versículos, né? Não tem nem um capítulo completo. Jonas capítulo 1, vamos orar. Senhor, fale conosco nessa noite, abençoe a igreja por meio do Espírito Santo, assim como o Senhor já tem feito, por meio dos cânticos, dos louvores que nós entoamos a Ti. Aceita, Senhor Deus, o complemento da nossa adoração a Ti por meio das orações, da pregação, dos demais louvores que teremos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, que a graça do Senhor possa descer sobre nós, que nós possamos ter saúde, que nós possamos, ó Deus, ter as bênçãos espirituais, que o Senhor possa nos dar tudo o que necessitamos nesse domingo, nessa semana. Esse é o nosso pedido, mas que nós possamos, ó Deus, nos render ao Senhor diante da Tua Palavra, porque ela é a verdade, ela é a nossa bússola, é a nossa direção, é a luz para os nossos pés. E nós queremos, ó Deus, glorificar o Senhor, tendo a Tua Palavra como a nossa verdade, como Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Oséias nos alertou que o povo perece por falta de conhecimento. O nosso Senhor Jesus Cristo diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o Senhor nos faça conhecer a Sua Palavra e também o Seu poder. Derrama sobre nós, ó Deus, os Teus milagres, é a nossa oração. Em o nome de Jesus, amém, amém. Só os 3 primeiros versos, a gente vai fazendo a leitura aos poucos. Diz assim: a palavra do Senhor, ela veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Okay? Jonas, então, ele é conhecido porque esse livro foi ele mesmo que escreveu sobre a sua história. Não é um conto, não é uma parábola, é uma história verídica, a história de Jonas. E ele é filho de um homem chamado Amitai. Nós não temos mais informações sobre isso nas Escrituras. Além do livro de Jonas, nós só temos um verso em 1 Reis que fala essa mesma coisa, que Jonas era filho de Amitai. E ele é conhecido então por ter fugido da presença do Senhor quando Deus deu a ele uma palavra. Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele viveu num tempo muito antigo, muito antes de Jesus. Nós estamos falando por volta de 3.000 anos atrás. E tem algumas coisas na vida de Jonas, ou muitas coisas na vida de Jonas, que servem para nós, para que a gente possa então, nesse dia de hoje, aprender com o Senhor Deus por meio da sua palavra. Deus fala, por isso o texto começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus continua falando, e a palavra de Deus continua vindo até nós, e graças a Deus por isso, porque sem a palavra do Senhor nós estaremos perdidos nesse mundo que nós vivemos, onde existem tantas verdades que as pessoas levantam. Cada dia é uma tese diferente, não é? Se você for olhar, por exemplo, há alguns anos atrás o ovo fazia mal, hoje em dia o ovo é um dos melhores alimentos. Todos os dias as filosofias e as ideologias, elas vão mudando, não é? Na Segunda Guerra Mundial, o nazismo era exaltado pelas igrejas, por exemplo. Eles achavam que, de fato, o nazismo era algo positivo, que eles estavam fazendo algo que glorificava a Deus. Assim também foi na época em que se levantou o comunismo, que matou milhões de pessoas na China e em vários outros países do mundo. Então, a história do mundo é marcada por coisas que as pessoas levantaram como certas e depois elas perceberam que é errado. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo falada, ela é a mesma, ela é a verdade,
a única que fica de pé. Um homem muito famoso um dia disse que, na época que ele viveu, ele disse: daqui 400 anos, certamente Cristo e a sua palavra já terá passado. Hoje em dia já faz mais de 600 anos que esse homem morreu e a palavra de Deus continua sendo, né, o livro, o texto mais conhecido no mundo inteiro. A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. O cristianismo é a maior religião do mundo até os dias de hoje. Por quê? Porque Deus, Ele fala. Nós não estamos só diante de um livro, mas nós estamos diante, né, de Deus que escreveu esse livro. Esses homens que estavam inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos diversos autores, mas que estavam inspirados pelo Espírito Santo. Por isso eles não se contradizem quando eles escrevem a palavra. E quando o Senhor fala, Ele diz o seguinte para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Aqui tem uma coisa: Nínive era a capital da Síria, e a Síria era um país que maltratava Israel. A Síria era um país muito poderoso, e eles escravizavam Israel, eles matavam as pessoas de Israel sem nenhum tipo de compaixão. Eles matavam mulheres, matavam crianças. Eles de fato, eles eram algozes do povo de Israel. Então quando Deus diz assim para Jonas: vá até Nínive e pregue, o que Deus está dizendo para ele é: vá e fale a minha palavra para os seus inimigos. Jonas conhecia o poder da palavra de Deus, e ele não vai até lá pregar justamente porque ele sabe que o Deus que ele serve é misericordioso, é bondoso. Ele sabe que a possibilidade de haver conversão, porque a palavra de Deus vai ser pregada, ela é muito grande, porque não é a pessoa dele, é o que ele vai falar segundo o que Deus falou para ele. Então o que Jonas vai fazer? Ele vai fugir. Só que a fuga dele não é de qualquer jeito, né? O Senhor manda ele ir para Nínive, mas Jonas ele vai para Tarsis. Só para você ter uma ideia, Tarsis nessa época é mais ou menos a capital da Espanha. E a Espanha ali na Europa era o último país que se conhecia, que se existia. Então quando Deus diz assim para ele: vai para Nínive pregar, Jonas ele vai pegar um navio para o fim do mundo. Ele está indo para a Espanha, que é o último lugar conhecido do mundo aí na questão da Europa. Lembrando que nessa época aqui, o mundo ele era conhecido na parte, uma grande parte do Oriente Médio, da Ásia e da Europa. E a Espanha era o limite. Não se tinha o conhecimento ainda de Portugal por causa das suas zonas muito montanhosas ali, ninguém tinha avançado. Então, Jonas, de fato, quando ele vai desobedecer a Deus, ele não está fugindo para qualquer lugar, ele está indo para o final do mundo. E aqui, então, nós temos uma palavra que nós devemos levar para a nossa vida. Olha, Deus, ele fala, e quando ele fala, nós devemos obedecer. A Bíblia diz que quem ouvir e obedecer há de comer o melhor dessa terra. Isaías 1, verso 19. A Bíblia diz que aquele que ouve e que obedece os mandamentos do Senhor será abençoado. E as bênçãos do Senhor você não terá que correr atrás dela, mas elas correrão atrás de você. Jesus diz: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto ele acrescenta. O Senhor diz através de Paulo, em Filipenses 4,19, que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Deus disse também por Paulo, em Filipenses 1, no versículo 6, que toda boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. Deus então tem uma promessa de suprir as nossas necessidades. E Ele vai fazer isso sempre que nós estivermos dentro da sua vontade. A grande questão é que às vezes falta da nossa parte obediência para com Deus. Nós nos deixamos levar pelas filosofias modernas. Nós nos deixamos levar às vezes pelos tempos ruins que a gente passa. Às vezes vão haver tempos difíceis que nós vamos enfrentar. Pode ser na saúde, pode ser no casamento, pode ser na vida familiar, pode ser na vida financeira, em qualquer coisa. E nesses momentos, então, nós temos que tomar cuidado para o quê? Para não desobedecer.
Porque a desobediência, ela também precede a ruína. Assim como a obediência precede bênção, a desobediência ela precede ruína. Então, nós precisamos entender isso. Está escrito, e é bem claro, o texto sagrado diz, Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, vai colher destruição. Se plantar no espírito, vai colher vida. Agora você vai dizer, pastor, e se eu me arrepender? Sim, o Senhor Deus é aquele que perdoa os nossos pecados e nos dá uma chance de voltar a plantar de novo para que a gente possa colher. Mas uma coisa não tem como negar, né? As consequências de uma má colheita, elas existem, né? A gente poderia citar Davi, por exemplo. Davi foi um homem que pecou, ele mandou matar o marido de uma mulher. Depois ele fingiu que nada tinha acontecido, ele fingiu que estava consolando, né, aquela mulher, se casou com ela, teve filho com ela. A maior coisa, o maior escândalo do mundo foi o que Davi fez, até que o Senhor Deus um dia falou com ele e disse que a espada nunca seria tirada da casa dele. Naquele mesmo momento Davi se arrependeu, ele disse, pequei contra o Senhor, pequei contra sangue inocente, e ele orou dizendo, Senhor, pode me tirar tudo, só não me tira o teu espírito. Salmo 51, ele vai dizer isso. Só que o que? Deus manteve o espírito dentro de Davi, mas Davi sofreu muito na família dele. Sabe o que aconteceu? Na família de Davi, um irmão, primeiro Davi perdeu um filho, né? O filho que ele ia ter com a mulher que ele tomou para si, nasceu e morreu poucos dias depois. O primeiro filho que ele teve com Batseba. Depois teve um irmão que estuprou a própria irmã, que foi Aminon. Depois teve Absalão, que era irmão, né, de Tamar, que foi estuprada. Ele foi lá e matou Aminon. Um irmão matou o outro. Depois disso, o próprio Absalão, ele quis tomar o reino do pai, e ele armou contra o pai várias coisas lá, e ele chegou a ponto de tomar o reino do pai dele. Então, assim, Davi, ele passou por várias consequências por desobedecer a Deus. Em todo o tempo o Senhor estava com ele, sim, mas Deus o perdoou? Sim, mas as consequências, elas ficaram. Então, não adianta nós tentarmos fugir disso, né? É que nem um homem, por exemplo, ele é casado, ele pode ser muito bem casado, mas um dia ele vai lá e arruma outra mulher, se deita com essa mulher e tem um filho. A vida inteira dele ele vai ter que conviver com isso. Deixa eu dar um exemplo. Abraão, né? Até a própria mulher dele concordou na época, falou, olha, eu sou estéril mesmo, deita com a minha serva, com Agar, e ele foi lá e deitou com ela. E o que acontece? Nasceu um filho chamado Ismael. Quando Deus cumpriu a promessa, que Sara, que era estéril, ela teve um filho chamado Isaac, o Ismael parece que meio que fazia bullying com ele. E aí a Sara botou Abraão na parede e falou, manda embora Agar e esse menino, não quero aqui não, porque a zona é minha, eu que mando aqui nesse negócio, manda esse bastardo desse filho seu embora. Imagina como é que Abraão ficou. Ele orou a Deus e disse, Senhor, é meu filho também, Ismael é meu filho. Isaac é o filho da promessa, tudo bem, mas o menino é meu filho. Deus disse assim para ele, faz o que Sara está mandando, porque é assim que tem que ser feito. Sabe o que Abraão fez? Ele foi lá, botou uma mochila nas costas do próprio filho de sangue, chamado Ismael, e da mãe dele, Agar, e mandou eles embora pelo deserto. Acontece que dentro de poucos dias acabou a comida, acabou a água, o menino era novo ainda. Diz o texto que a mãe não queria ver o menino morrer, colocou ele lá debaixo de uma pequena árvore, foi para uma distância longa e chorava, porque ela não queria ver o filho morrer, até que Deus então abriu os olhos dela e ela percebeu que muito à frente tinha um lugar que dava para se beber água, então ela e o menino não morreu. Mas o pecado de Abraão teve consequências, ele teve que mandar um filho embora. Isso é muito doído, não é? Eu não sei você, mas eu quero te dizer uma coisa, tome muito cuidado antes de fazer algo que não é do Senhor, porque isso sempre trará consequências. Ele fugiu, e o texto diz então que ele desce para Jope, e lá em Jope ele encontra um navio, e naquele navio ele paga passagem e ele embarca para Tarsis, que é na Espanha, como eu estou falando, porque ele quer fugir do Senhor.
que você vai perceber que a vida de quem foge de Deus é só descida, né? Primeiro ele está num lugar, ele vai descer para a cidade de Jope ele vai descer para o porto, do porto ele vai descer para o navio, do navio ele vai descer para o porão, porque o texto diz que ele vai se esconder dentro do porão para ficar dormindo, do porão ele vai ser jogado no mar, do mar ele vai ser engolido por um grande peixe. Então a vida de quem desobedece a Deus é uma vida só de descidas. Percebe o que acontece com ele? E o texto vai dizer também que ele foi lá e comprou uma passagem para o quê? Para entrar nesse navio que ia em direção a Tarso. Quem desobedece a Deus acaba perdendo dinheiro também. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele pegou, certo, um navio, pagou para estar nesse lugar, desobedecendo a Deus. Ele não foi para onde ele queria ir. Aconteceu tudo aqui que talvez você já saiba a história, eu vou contá-la de forma resumida. E não deu certo esse plano. Gente, pode colocar isso na sua cabeça. Quem desobedece a Deus perde dinheiro. Porque andar em obediência com Deus é você investir tudo que Deus te dá naquilo que de fato é produtivo, de fato traz alegria, de fato traz contentamento, sabe? Um exemplo, quando você investe na sua família, isso é maravilhoso, sabe? Porque o que você está fazendo não é gastar nada. Na verdade, você está usando o que Deus, constituiu, permitiu que existisse na terra, que é o dinheiro, para fazer uma coisa muito boa, cuidar da sua família, fazer coisas boas pela sua família. Imagina você poder chegar no momento da sua vida em que você pode realizar o sonho de alguém da sua casa. Isso é uma coisa que não tem preço. Uma pessoa que tem condições financeiras, ela pode ajudar os pobres, ela tem o privilégio de ter para ajudar, certo? E isso é uma das melhores coisas que existem no mundo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai citar Jesus em Atos capítulo 20, ele vai dizer assim, é melhor dar do que receber, porque quando está faltando e quando você precisa, é muito ruim você ter que ficar esperando de alguém, mas você ter para dar, isso é um privilégio. Então, a gente encontra nesse texto, Jonas perdendo dinheiro. É o que acontece com tanta gente que quer se deixar levar pela futilidade, sabe? Eu conheço várias pessoas, principalmente homens, certo? Que querem impressionar mulheres nas festas, nos bares, gastam o que não tem, sabe? Fingem ser o que não são, estão na verdade jogando fora aquilo que conquistam com muito esforço, mas por causa de uma noite onde eles querem se provar os reis do baile, os reis da boate, os reis, da onde eles estiverem, eles acabam então deixando tudo. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele deixou tudo por causa da desobediência. E a desobediência é assim, faz com que a gente perca aquilo que Deus nos dá. E o que Deus nos dá não é só dinheiro, é força, é vigor, são sonhos. Quando você desobedece a Deus, você começa a andar numa direção que é diferente dos sonhos que você tem para o seu coração. Então, tudo parece muito distante, realmente fica distante, vira uma fantasia, porque quando você sonha numa coisa que você tem que andar do lado esquerdo e você começa a desobedecer andando para o lado direito, vira uma fantasia na sua cabeça. Você o que? Deseja, mas não vai alcançar, você está indo na direção contrária. Então Jonas, ele foi esse homem que fez essa coisa. Então, não desobedeça o Senhor. Deus sabe muito bem o que tem que ser feito e Deus sabe o que é melhor para nós. Obedeça a Deus porque Ele sabe o que é melhor para você. O texto vai dizer então que houve uma violenta tempestade. Verso 4: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e eles começaram a tirar todas as cargas do mar. E o texto vai dizer o quê? Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. Esse foi um homem que foi chamado por Deus para ser um profeta. Profeta para resolver problema. Profeta é para dar a palavra de Deus.
Profeta para acalmar as pessoas, para dizer, assim diz o Senhor, é isso que vai acontecer. Mas o que ele estava fazendo? Numa violenta tempestade, esse homem está no porão e ele dorme, e dorme profundamente. E ele não está dormindo porque ele tem fé, ele está dormindo porque ele é um covarde, tá? Ele está escondido. Para ele, a vida não tem sentido. Ele prefere até mesmo morrer do que ir pregar para aquelas pessoas que são inimigas de Israel. Ele está ali no porão. Nós precisamos tomar cuidado, sabe, com esse tipo de postura, porque às vezes a gente passa por situações tão difíceis que a única coisa que a gente faz é ficar deitado em posição fetal, certo? Esperando as coisas acontecerem. Nada acontece. Nós precisamos então acreditar no Deus que nós servimos e andar na direção dele, porque às vezes vai doer, às vezes vai ser difícil, mas seguir a direção de Deus é a melhor coisa que existe. Então, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, Provérbios 24, verso 10, quem se demonstrar frouxo no dia da angústia, a sua força se torna menor. Se nos dias de dificuldade você escolher fazer como Jonas, se trancar num porão, fechar e ficar dormindo, a sua força vai se tornar limitada, justamente porque as musculaturas da nossa alma, elas são desenvolvidas no meio das pelejas, no meio das tribulações que a gente enfrenta, que a gente vai na frente delas sabendo que Cristo está conosco, a gente batalha, a gente não desiste, porque a gente sabe em quem nós temos crido. Então, por favor, não desista de lutar contra as coisas que vêm, certo? Contra você. O apóstolo Paulo escreveu assim, que as nossas provações, elas são leves e momentâneas, comparada com a glória de Deus que vai ser revelada através de nós. O profeta Jeremias, em Jeremias 3, ele vai dizer que graças às misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. Nós podemos ter certeza absoluta que Deus vai nos guardar em todas as dificuldades. Só não podemos nos esconder, precisamos estar a postos. Foi como o Senhor disse para o povo de Israel. Deus disse, vocês não precisam lutar nessa guerra, eu lutarei por vocês, mas se coloquem de pé e comecem a atravessar esse mar, porque eu vou abrir ele. O que Deus não permitiu é que o povo ficasse lá ajoelhado, vamos morrer, era melhor ficar no Egito. Deus disse, se coloquem de pé, porque eu vou lutar por vocês. Então nós precisamos ficar de pé. Foi como Deus disse também através de Paulo para a igreja de Éfeso. Ele disse assim, pessoal, desperte, ó vocês que dormem, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo, ele será resplandecido através de vocês. O Senhor falou também através de Ezequiel, levou ele num vale cheio de ossos, era o povo de Israel, já tinha desistido da vida, e Deus perguntou por ele, esses ossos podem reviver? Ezequiel disse, o Senhor o sabe. E aí então Deus disse, profetiza sobre esses ossos. E então que o exército de Israel começou a se levantar, porque Deus os levantou e os colocou de pé. Deus está conosco e nós podemos ter fé nisso. Então o capitão do navio jogou todas as cargas no mar e eles começaram então a tirar sorte para ver de quem era a culpa. Era assim que funcionava na época. Tinham várias pessoas de várias religiões diferentes, o mar estava revolto, sempre que acontecia algo nesse sentido, eles achavam que a culpa era de alguém. E eles então tiravam sorte, né? Tipo pegar palito lá e tirar sorte, vamos ver em quem que vai cair. E não é que eles pegaram o negócio e caiu no tal do Jonas, caiu no Jonas. E aí eles disseram, quem é você? O que você está fazendo? Por que isso está acontecendo? Ele disse, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu estou desobedecendo mesmo, me joga no mar que vai acabar a tempestade. Ele foi curto e grosso, e esse cara estava disposto a morrer para não ver os seus inimigos se convertendo. Por favor, entenda isso. Deus, ele vai usar você para que pessoas que você não gosta se convertam, ou voltem para Jesus, ou venham para mais perto daquilo que é da glória de Deus. Deus faz isso, né? E Ele é mestre em fazer esse tipo de coisa. Então, ele preferia morrer do que ver essa gente convertida, né? Mas não dava. E aí o pessoal não quis jogar ele no mar, tentaram de toda força segurar aquele barco, mas o barco ia afundar.
E aí, então, eles disseram: meu filho, nós vamos ter que jogar os 6. Jonas falou: joga logo, já era para ter jogado. Pegaram Jonas, então, e lançaram no mar. O texto vai dizer que a tempestade, ela cessou. Verso número 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram o que devemos fazer, e ele disse: pegue-me e lance no mar. Vamos lá, verso número 15. E em seguida pegaram Jonas e lançaram no mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. É tão interessante que o cara, até quando ele está fugindo de Deus, Deus usa ele para pregar para o povo, né? Só o fato dele dizer: eu sou Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, eu estou fugindo dele, e se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai se acalmar. O povo vai lá e faz isso, e o texto sagrado vai dizer que todo mundo começa a adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Jonas, e oferecer sacrifícios a ele. Uma pessoa, quando ela tem um chamado de Deus, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela tenta fugir, mas não adianta. O Senhor está com ela e usa ela até na sua desobediência, né? Porque é para a glória de Deus, não é para a glória de Jonas, né? Jonas ganhou mais pessoas para Deus, vamos dizer assim, ganhar no sentido de levar pessoas para Deus na sua desobediência do que na sua obediência. Então isso acontece. Só que, como a gente pode perceber, a obediência ela é fundamental, porque quando você anda em obediência, você não sofre consequências. Jonas, ele sofreu consequências. Deus, ele é misericordioso, porque, na verdade, o que tinha que acontecer ali era Jonas morrer. Deus é maravilhoso para levantar outro profeta lá e levar para Nínive. Então Deus, na sua misericórdia, ele permite com que Jonas seja jogado no mar, e lá dentro do mar o texto diz que ele foi engolido por um grande peixe. É assim que o texto se refere aqui no capítulo 2. E é a primeira vez que a gente vê esse homem orando. É engraçado, né? Ele é um profeta. O texto diz que a palavra de Deus veio até ele, capítulo 1, mas orar mesmo ele só faz no capítulo 2. Por quê? Porque ele está dentro da barriga de um grande peixe. Ele não sabe o que vai ser dele. Provavelmente ele está aterrorizado, é o que ele vai dizer. Que no capítulo 2 ele vai dizer o seguinte: a minha alma, ela está como se estivesse enrolada com as próprias cordas da morte do inferno. Ele está apavorado, certo? Ele está num lugar escuro, num lugar que ele não sabe o que vai acontecer. Provavelmente ele nem sabe direito que ele está, né, dentro de um grande peixe, e ele está ali naquela situação. E ele resolve orar ao Senhor. Então, o Senhor Deus, ele vai responder a oração de Jonas. E o verso mais importante do livro de Jonas é o verso de número 9, do capítulo de número 2, é que quando ele está fazendo a oração, e ele vai reconhecer algo que muda a vida da gente quando a gente reconhece. Olha o que ele diz, verso número 9: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação, ela vem do Senhor. E o Senhor ordenou que o peixe o vomitasse Jonas em terra firme. Ele reconheceu que a salvação vem do Senhor. Ser salvo por Deus não é pela nossa bondade, não é pelas obras que a gente faz, não são pelas casas que a gente ajuda, não são pelos pobres que recebem o leite da nossa mão. Receber uma salvação não é você fazer nada, por mais que seja a coisa mais impressionante do mundo. Por exemplo, você pode salvar uma criança e morrer nesse acidente, você pode entrar na frente, certo? Salvar a criança e morrer naquele acidente, que isso não lhe dá a garantia da salvação. Porque a Bíblia vai dizer que a única forma de salvação que existe é crendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, mas a gente está falando do Antigo Testamento, Jesus nem tinha vindo ainda. Pois é, antes de Cristo era crer na promessa de que o Messias viria. E quando ele diz, a salvação vem do Senhor, ele está dizendo, sim, o Senhor enviará
o Messias. Salvação acontece porque eu creio que Cristo Jesus, Ele veio, Ele pagou um preço de sangue, Ele morreu naquela cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre Ele, bateram nele, certo? Flagelaram o nosso Senhor, humilharam Ele, cuspiram nele, bateram no rosto dele, colocaram Ele para carregar o madeiro, crucificaram Ele. Tudo isso foi para que nós, que somos pecadores, é o que a Bíblia diz, todos nós somos pecadores. Então, em Cristo, por meio do seu sangue, certo? O pecado nosso, certo? Ele é então substituído, certo? Pela justificação, que no caso é o sangue justo de Cristo Jesus, que foi o único homem que passou por essa terra sem pecar, para que assim nós hoje pudéssemos ter o nosso caminho com Deus, a nossa via de mão com Deus aberta. É o que a Bíblia diz, só há um caminho para Deus e é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu e você precisamos reconhecer que Deus, Ele é a salvação, que a salvação só vem do Senhor. Eu preciso te dizer isso porque a gente vive num mundo que prega o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo diz para você que se você fizer coisas boas, você, quando acabar essa vida, estará num bom lugar. Mas Cristo Jesus, sendo o único homem que passou na terra, sem pecar, morreu, ressuscitou, subiu aos céus com muitas testemunhas diante dele e disse que vai voltar. Esse, o único, que é diferente de qualquer outro grande líder que já passou na terra, seja Buda, Mahatma Gandhi, Maomé, qualquer um que você quiser, esse Jesus, ele sim, ele prometeu que vai voltar, ele prometeu que traz salvação, ele prometeu que nós podemos acreditar que Ele é a salvação. Ninguém mais prometeu isso, certo? Ninguém mais. Então, todas as pessoas que acham que se elas, por exemplo, doarem tudo que têm e elas vão lá para a Índia, viver na Índia lá com os gurus, ou aquelas pessoas que vão viver naquelas tribos, e elas vão lá, ficar tomando aqueles trem doido lá, ficar vivendo aquelas coisas, isso não traz salvação. Salvação não vem por causa de jejum, salvação não vem por causa de oferta, salvação não vem por causa de ajudar os pobres. Tudo isso é consequência de alguém que foi salvo. Uma pessoa que creu em Jesus e foi salva por Ele, é uma pessoa então que tem o seu coração restaurado. Então ela ajuda os necessitados, aí ela jejua da forma certa. Aí ela cuida da sua vida da forma certa, cuida do próximo da forma certa e faz tudo o que tem que ser feito da forma correta. Então, por favor, não pense que por meio da bondade humana alguém pode ser salvo, porque não é isso que o Senhor Jesus ensinou, não é isso que foi ensinado pelo nosso grande Deus. Então, a soberania de Deus, ela é absoluta e diante então de um grande problema, é isso que nós devemos reconhecer. Quando você e eu passarmos por um grande problema, reconheça essa soberania de Deus que é absoluta. Ali dentro do grande peixe, Jonas, então, ele teve uma atitude humilde. Porque ele orou. Nem sempre orar é humildade, é uma atitude humilde. Mas aqui no capítulo 2, que fala exclusivamente da oração de Jonas, mostra um homem humilde, orando a Deus, e nessa humildade ele percebe que ele precisa de Deus. Aqui ele não diz ao Senhor que ele está arrependido a ponto de ter que ir a Nínive pregar ao povo, mas ele faz oração. Vou citar só uma parte da oração dele aqui, verso de número 6, capítulo 2. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, ó meu Deus. Quando a minha alma já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo.
Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu canto um cântico de gratidão e oferecerei sacrifícios a Ti. E o que eu prometi eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele vai dizer, eu não vou adorar outros ídolos, vou sacrificar ao Senhor, né? O sacrifício, no caso, nessa época, sacrificava para a glória de Deus. Cristo, que é o sacrifício perfeito, ainda não tinha vindo. Ele disse que sacrificaria para a glória de Deus. O texto vai dizer que o peixe, o grande peixe, cuspiu ele em terra firme. Aonde que esse peixe cuspiu ele? Em Nínive, a cidade que Deus tinha mandado ele ir. É incrível como Deus faz as coisas, sabe? Quando a gente desobedece a Deus, a gente roda e acaba parando no mesmo lugar. É incrível isso. Se você olhar, por exemplo, para a história de Ló, né, andando com Abraão, chegou um momento que eles tinham tantos animais, os dois estavam tão ricos debaixo da bênção de Deus, que aí Abraão diz, porque os pastores deles começaram a brigar, né, porque a terra lá é muito animal. E aí Abraão era mais velho, né? Falou, meu filho, escolhe o caminho que você quer ir, eu vou para o outro lado. Né? Ló, na malícia dele, olhou para um lado, Campinas Verdes. Né? Na verdade era um lugar que ninguém tinha que ir, porque lá era Sodoma e Gomorra. Lá era o caminho da promiscuidade. O que ele fez? Estou indo. E foi para lá. E o que Abraão fez? Abraão ficou na dele. Né? Então o que aconteceu? Abraão prosperou muito, muitíssimo, mesmo no deserto. E Ló foi parar numa terra cheia de promiscuidade, certo? Sabe o que acontece? Acabou que Ló, ele foi sequestrado, ele e a família dele, por alguns homens maus. Quem teve que buscar ele? Abraão. Juntou lá ele, mas os homens dele foram lá, conseguiram pegar Ló. Acabou que Ló voltou de novo para morar em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? O Senhor disse, a maldade dessa cidade subiu até mim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começou a orar, Deus, se tiver 50 homens justos, o Senhor deixa de destruir? Deus disse, deixo, mas não tem 50 não. Deus, e 40? Eu deixo de destruir, mas não tem 40 homens justos não. O povo que está aí só quer saber de coisa errada. 30? Não dá não, meu filho, não tem nem 30. 20? Também não tem não. Então ele vai e ora pelo sobrinho. E o que acontece? Os anjos do Senhor, eles vão até lá, a casa de Ló, e dizem a ele, né, que eles deveriam sair correndo da cidade, porque o Senhor mataria, consumiria todos com fogo. E eles vão então correndo, e a gente tem a famosa parte em que a mulher de Ló olha para trás, ela deseja continuar vivendo aquilo, ela se torna uma estátua de sal. Então, é fundamental que a gente entenda isso, que a gente pode correr, mas para onde que Ló foi parar? Ló foi parar no mesmo lugar que ele estava, que era o deserto, e ali Deus estava prosperando. Infelizmente a mulher dele morreu, por quê? Porque o pecado sempre tem as suas consequências, está bem claro na Bíblia, né? Romanos capítulo 6, verso 23, o pecado tem suas consequências. Então perdeu a esposa, depois tem a consequência das filhas serem deitadas com o pai, aquela coisa toda, mas Ló voltou para o deserto. Então, deixa eu te dizer isso aqui é uma coisa certa. Quando Deus ele tem algo certo na sua vida, um chamado na sua vida, você pode fugir, pode rodar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, no final você vai cair aonde ele mandou você cair, porque Deus ele é soberano. Então Jonas ele foge de todas as formas, inclusive ele o que? Ele se deixa jogar no mar, porque onde tem salvação? No mar revoltado daqueles aqui onde eles estavam. O Senhor Deus permitiu que o peixe o engolisse, um grande peixe, ele faz uma oração, e o peixe o que? Vomita ele na terra de Nínive. Então, por favor, não tente correr do Senhor. Se Deus te chamou, se Deus marcou o seu coração, se Deus marcou a sua alma, você pode ir para onde você quiser. No final, o Senhor sempre vai te puxar. Isso existe, tá? E não é só na história de Jó, não. Você vai encontrar um monte de lugar. O apóstolo Paulo também, tentou fugir do Senhor de todas as formas. O Senhor vai lá no meio do caminho, né? Joga ele por terra, uma luz forte, Paulo fica cego. O que é isso, meu Deus? E olha que Paulo era um cara cheio de si, arrogante, mandava matar os cristãos, ele era louco. Quem que é isso? O que está acontecendo? E aí o Senhor Deus diz para ele, né? Sou eu, Cristo, quem você persegue. E aí Paulo vai lá, e naquele dia ele se rende, né?
a fé cristã. E a partir daquele momento ele começa então a sua vida em Cristo. E não tem como, ele não teve para onde fugir. Então Deus, ele nos marca de uma forma que a gente não tem para onde fugir, tá? Nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos uma orientação que Deus nos dá e isso vai acontecer. Aqui no caso de Jonas, ele teve que passar pelo arrependimento. Quando ele está na barriga do peixe, ele faz uma oração de arrependimento, né? Ele vai dizer: Senhor, que os meus pecados, o pecado que eu cometi, né, de fato seja apagado. No verso 7, quanto à minha vida, ela já se apagava, mas eu me lembrei de ti e eu orei. Ele está se arrependendo, né, através dessa oração. É fundamental que a gente faça orações de arrependimento, né? Quando a gente entrar na presença de Deus, a primeira coisa é: Senhor, me perdoa. Às vezes você nem sabe o que você tem que pedir perdão. Você sabe que Davi, ele ensinou a gente a orar no Salmo 15 ou 19, ele disse assim: Pai, me perdoa pelos pecados que eu cometi, que eu conheço, me perdoa pelos pecados que eu nem conheço, mas que eu cometi também. Porque é assim que funciona. Às vezes a gente não sabe, mas a gente pede perdão a Deus porque a gente quer andar com Ele. Então, a gente compreende que o arrependimento é necessário, deve estar presente nas orações. Quantas vezes você começa orando, se arrependendo? Que a Bíblia diz que o pecado separa a gente de Deus. Então, entrar em oração sem pedir perdão é uma oração que ela não encontra espaço para acontecer. Pois bem, acontece então, a partir do capítulo 3, que ele chega em Nínive. E sabe o que ele faz? Ele começa a pregar. São 120 mil pessoas, ele fica 3 dias pregando. Como é que ele prega? Ele chega lá na praia e entra na cidade gritando: vocês vão morrer, arrependam-se. O Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele vai punir vocês pelos vossos pecados. Quando ele começa a pregar essa palavra, o texto diz que o próprio rei manda declarar jejum de 3 dias até dos animais. Botar pano de saco até nos animais, cinza na cabeça, todo mundo se arrepender, todo mundo de joelhos, para o quê? Para pedir perdão para Deus, para o Deus verdadeiro, esse Deus de Jonas, não é? E acontece então que toda aquela cidade, então esse país, 120 mil pessoas, elas se convertem com a pregação de Jonas, que durou 3 dias. A misericórdia de Deus é grande demais, demais. Às vezes a gente pensa: poxa, nada vai acontecer, mas Deus queria usar ele, e agora ele viu como Deus é poderoso para fazer isso. Não é o poder da oratória de Jonas. Jonas talvez, né, ele não tinha oratória nenhuma, mas ele pregou a palavra, e é a palavra que transforma os corações, é a palavra que empurra o coração de pedra até ele quebrar e colocar um coração de carne. Então a gente vê, né, a misericórdia de Deus se manifestando sobre todos. Deus é capaz de salvar os piores homens, as piores mulheres que existem na face da terra, ok? Eu sei que é difícil acreditar, eu tenho muita dificuldade também, principalmente quando eu vejo em televisão ou internet essas pessoas que cometeram crimes bárbaros, que aí já entra no presídio e no outro dia já está com Bíblia falando que é evangelho. Eu tenho dificuldade demais com esse tipo de gente também, porque hoje em dia banalizou demais, né? Você vai nas igrejas e o povo está batizando 2.000 pessoas, o povo não sabe o que é batismo, é tudo por causa de hype, né? O hype agora é batizar, é ir nessa igreja, essa igreja que é tal. Eu não acredito nesses trem, porque é muito mais sério, né? Tem um pessoal famoso aí, um casal aí famoso, os caras não tem nem 1 ano de igreja, já virou pastor, não sabe de nada, não sabe de Bíblia, as coisas não tem nada fixado na vida dessas pessoas, e eles fazem isso. Se você tiver dinheiro, você vira líder, eu não acredito nesse tipo de coisa. Não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando sobre um Deus que é capaz, que é poderoso para salvar pessoas cruéis, certo? E geralmente essas pessoas mais cruéis que são salvas são as pessoas que menos aparecem com esses símbolos na mão para tentar, sabe? Agora eu mudei, sei lá o quê. Quem muda de verdade não fica se mostrando muito. A pessoa de fato ela é e pronto, né? Então assim, é fácil a gente identificar uma pessoa que de fato creu e uma de fato que não creu. Então simplesmente observe.
Observe não os símbolos que essa pessoa quer carregar, Bíblia, ou as pessoas querem ter um jargão que é cristão, ou um jargão evangélico. Se não vale nada, observe como se comporta, observe como é a vida. Para nós terminarmos então, a gente precisa entender a importância da gente não julgar pessoas como se não houvesse possibilidade delas mudarem, tá? Tem tanta gente que a gente olha e pensa, isso aqui não tem jeito. Tem jeito. Olha, eu estou falando para vocês de um povo que eles eram tão cruéis, mas tão cruéis, que eles matavam as pessoas, eles eram conhecidos por matar as pessoas de formas cruéis. Eles faziam o seguinte, eles matavam muitas pessoas arrancando a pele com a pessoa viva, espelando as pessoas, né? Eles arrancavam os dentes, todos os dentes da boca dessas pessoas enquanto elas estavam vivas. Tiravam o couro cabeludo dessa pessoa, com essa pessoa ainda viva. Jogavam em caldeirões, fervendo essa pessoa ainda viva. Pegavam essa pessoa e saíam arrastando ela pela cidade, quebrando cada parte dos seus ossos, começando pelos dedos, os pés, os tornozelos e tudo mais. E a mais conhecida de todas era a morte por empalamento. Era quando eles pegavam as pessoas e pegavam uma grande lança e enfiavam no orifício anal da pessoa até sair pela boca e deixavam aquelas pessoas expostas publicamente até que elas viessem a morrer por causa desse ataque, por causa dessa forma cruel de se matar. Então é esse povo aqui que Jonas não quis pregar, sabe? Então não é fácil, vou dizer para você, não é fácil a gente falar de Jesus para todo mundo. Talvez você tenha alguém na sua vida que te fez muito mal, que te feriu de uma forma absurda, e você diz assim, isso aqui não dá para ter salvação. Olha, eu vou te dizer, dá para ter salvação, sabe? A gente não sabe, não cabe a nós dizer quem está salvo e quem não está. O que a Bíblia diz é que a gente tem que pregar. O que a Bíblia diz é que o Espírito Santo convence. O que a Bíblia diz é que a gente tem que perdoar. Mas Deus também não manda você conviver com quem não mudou, tá bom? Então assim, você não perdoou porque você não convive. Não, se uma pessoa não mudou, você o quê? Você perdoa e não convive. Se a pessoa mudou, é possível convívio. É assim que funciona, tá? Por isso que Jesus não convivia com os fariseus, porque eles o quê? Eles estavam perdoados por Jesus. Jesus perdoava eles mesmos, não mudava. Jesus vai andar com um monte de gente que queria matar ele toda hora. Não, ele tinha a missão dele para cumprir. Então, a gente precisa confiar que só Deus sabe, na verdade, quem vai ser salvo e quem não vai. E por fim, né, acredite nessa soberania de Deus que é misteriosa, certo? A soberania de Deus, ela é tão grande, mas tão grande que ela não pode ser compreendida por nós. Então algumas pessoas elas gostam de fazer perguntas difíceis. Se Deus é Deus, por que isso acontece? Se Deus é Deus, por que acontecem guerras, mortes, crianças morrem? A soberania de Deus ela é algo muito misterioso. A nossa mente é muito pequena para tentar entender os desígnios de Deus que são tão grandes. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Eu não sei. E eu também não quero entrar nessa esfera de tentar compreender tudo, porque eu não quero, pecar contra o Senhor, porque a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar uma vírgula na palavra, e ai daquele que tirar uma vírgula na palavra. Eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vai dizer assim, vocês, seres humanos, vocês são como barro. Como podem vocês, que são barro, quererem contender, ou quererem perguntar, ou querer se justificar diante de Deus, que é o oleiro? Vocês que são tão pequenos e miseráveis, como vocês acham que vão entender a mente de Deus? Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, a salvação é soberana da parte de Deus. Não é porque eu quis, é porque Ele quis, é Ele que me chamou. A salvação vem do Senhor, como está escrito aqui no capítulo 2. Jeremias, no capítulo 10, no verso 23,
diz assim: quem pode? Eu sei, ó Senhor, que quem é o homem para tentar guiar os seus próprios caminhos? O próprio profeta diz: nós não temos condição de guiar os nossos próprios caminhos espiritualmente falando. O que nós temos é o quê? É livre agência, no sentido de que nós podemos escolher quem nós vamos casar, a roupa que você vai vestir, o caminho que você vai pegar para você ir trabalhar e tudo mais. Mas espiritualmente falando, eu e você, nós não temos autoridade para dizer: eu quero escolher isso, como se existisse livre-arbítrio. Por que não existe livre-arbítrio espiritual? Porque espiritualmente nós estamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados, certo? O que isso quer dizer? Que se dependesse só de nós, a gente só escolheria o mal. Então, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós podemos o quê? Orar e pela graça do Espírito Santo, seguir o caminho certo espiritualmente, porque Deus é quem nos dá essa capacidade. Consegue entender? Não é que nós somos robôs, mas é que nós somente podemos nos mover espiritualmente por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da soberania de Deus. Ok? Então, nesse dia de hoje, por meio da palavra de Jonas, nós possamos então ter o nosso coração cada vez mais voltados a Deus. E para encerrar, só para não ficar vazio, no capítulo 4, Jonas voltou a pecar contra Deus. E que ele viu todo mundo se arrependendo, ele saiu da cidade, deitou debaixo de uma árvore pequena lá, e estava um sol lascado, e ele gostou da árvore, porque pelo menos a árvore estava tampando a cabeça dele do sol. A Bíblia diz que Deus botou uma lagarta, comeu a árvore, e Jonas ficou com a cabeça debaixo do sol rachando, e começou a orar: eu quero morrer, essa vida não presta para nada, e sei lá o que. E aí Deus dá uma lição de moral nele e diz assim: Jonas, essas 120 mil pessoas aí que você acabou de pregar, que todas se converteram, são filhos meus. Eu criei essa gente, e essa gente creu. Essas pessoas agora me servem. E essa árvore aí? Essa árvore você não plantou, você não regou, você não fez nada. Ela morreu, você está aí chorando, falando que quer morrer. Ah, rapaz, toma vergonha. E novamente o Senhor repreende. Então esse Jonas era um homem de gênio difícil, mas no final ele cumpriu a palavra de Deus. Então eu encerro com um provérbio que diz assim, que o homem, no caso o homem ou a mulher que tem gênio difícil, vai ser disciplinado por Deus com uma força um pouco maior. Porque para dobrar o braço dessa pessoa, às vezes Deus vai ter que aplicar uma força um pouco maior. Mas por fim, ele era um homem de Deus, ele foi um homem de Deus, Jonas foi, mas ele passou por essas dificuldades aí. Que Deus nos ajude então a completar a nossa missão. Ele completou a dele, que a gente possa seguir completando a nossa. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, nesse dia que o Senhor possa vivificar dentro de nós o nosso chamado. Nós somos chamados, ó Deus, para pregar a Tua palavra, e esse é o maior chamado que existe. Deus, o Senhor nos deu a graça, para que por meio dessa graça nós possamos, ó Deus, cumprir funções que são estritamente espirituais. Quem somos nós para fazermos alguém se converter? Existem pessoas que dizem: eu ganhei 1000 almas para Jesus. Quem pode dizer que ganhou alguma coisa para Deus? É o Espírito Santo que opera, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos debaixo da Tua santa soberania. E a Sua palavra diz que por meio da pregação do Evangelho, as pessoas se converteriam. Está escrito: ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ainda que se beberem veneno mortal, não morrerão. Pisarão em serpente e escorpiões, e estarão firmes, porque estão guardados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nos ajude a obedecer. Nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil, às vezes o nosso coração está cansado, pressionado,
Às vezes nós estamos, Senhor Deus, com a mente focada em outras coisas, mas nessa noite eu te peço, toca os nossos corações, toca a nossa mente, tira de nós aquilo que estava pesando os nossos ombros, pesando os nossos pensamentos, e nos ajude, Senhor, assim como Jonas, a fazer uma oração ao Senhor, uma oração de arrependimento, uma oração que confessa que a salvação vem do Senhor. As mudanças acontecem a partir do Senhor. Todas as mudanças espirituais, elas vêm do Senhor. Quem é o homem para dizer que vai mudar a vontade de Deus quando jejuar? Quem é o homem que vai dizer que vai mudar a vontade de Deus quando ofertar, quando ajudar os pobres, quando fazer sacrifícios? O Senhor não trabalha dessa forma. Deus é soberano e nós queremos acreditar completamente nisso. Guarda os nossos corações em Ti. Não nos deixe perder, Senhor Deus, saúde, família, ministério, dinheiro por causa da desobediência. Jonas quis fugir para o fundo do mundo. Essa nos lembra a oração que Davi fez no Salmo 139. Se eu tentar fugir de Deus e subir lá para os mais altos céus, lá está o Senhor. Se eu descer e colocar a minha cama lá no inferno, no Sheol, até lá Deus está. Se eu tentar fugir do Senhor para um lado, para o outro, em todos os lugares está o Senhor, porque Ele é onipresente. Senhor, nós queremos sair do porão. Nós queremos, Senhor Deus, voltar a fazer a Tua vontade. Restaura a nossa fé, revigora o nosso ânimo, ajuda-nos a voltar a ter força para vir à igreja do Senhor, para ler a palavra do Senhor, para orar ao Senhor, para fazer a Tua vontade. A vida não é só trabalhar e ganhar dinheiro, a vida não é só viver e sair andando por aí fazendo coisas que parecem legais. A vida é entender que a salvação vem do Senhor e que esse Deus está na nossa frente nos guardando e nos guiando e nos protegendo em cada batalha. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas neste momento nós estamos cercados por uma guerra espiritual aonde há anjos e demônios. Mas o Senhor caminha no meio da igreja, e o teu caminhar no meio da igreja faz com que toda obra do mal caia por terra, porque é em nome de Jesus que os demônios são envergonhados, batem em retirada, fogem e saem das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos ilumine, que o Senhor, ó Deus, mais uma vez nos coloque no centro da Tua vontade. Aceita o louvor da Tua igreja, Senhor, nesse dia. E assim como Davi, quando dedilhava a harpa, fazia com que o demônio que estava sobre Saul caísse, saísse, se aquietasse, que por meio da canção que nós entoarmos ao Senhor, nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado. Bendito seja Deus. Vamos cantar um hino ao Senhor. Deus seja louvado.